Macedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver as atividades do Programa de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais, volume 3, semana 4. Ele continua falando sobre função quadrática, em especial nessa semana sobre máximo e mínimo, x e y do vértice. É um assunto super importante se você está se preparando para o Enem, para algum concurso militar ou alguma outra prova. Muitíssimo importante, é bem legal você tratar esse assunto bem, estudar com bastante carinho. Para não ficar muito cansativo, eu dividi essa semana em 2 vídeos. A gente vai assistir agora o primeiro vídeo. Eu estou indo lá para o quadro que fica mais fácil de explicar. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes, escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de seu estado R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Sendo x o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado, V de x, em reais, pelo dono da van para uma viagem até a capital é. Vamos primeiro, antes de tentar achar essa expressão, entender a ideia. A capacidade máxima da van é de 15 passageiros. Então, se 15 pessoas forem, R$ 60 por pessoa. Isso seria o que o dono da van ia receber ali, 15 vezes 60. Essa é a ideia. O que ele está falando é o seguinte, se 14 pessoas forem, por exemplo, uma pessoa não for, ele não fica nesse prejuízo. O que ele faz? Ele cobra os mesmos R$ 60, porém mais R$ 2, R$ 2 por lugar vago. Para quê? Para que ele não fique com esse prejuízo. Para não cismar, por exemplo, de 3 pessoas alugarem uma van e ter que pagar só R$ 60 cada pessoa. Então, ele faz dessa maneira. O número de pessoas que vai pagar aqui vai ser R$ 60, mas elas pagam, além dos R$ 60, que é o lugar delas, R$ 2 por lugar vago. Só para você entender, se forem 13 pessoas, vai sobrar 2 lugares. Então, eles vão pagar os R$ 60 que eles já deveriam pagar, mais R$ 2 por lugar vago. Então, ele vai pagar os R$ 60 que ele já deveria, mais R$ 4. Se fossem 12 pessoas, cada um ia pagar R$ 60, eu tenho 3 lugares vagos. Cada lugar vago custa R$ 2, R$ 6 e assim por diante. É isso que ele está falando para gente. Essa é a situação. Leonor, mas não vai dar sempre o mesmo valor. Não, não vai. Mas essa é a regra que ele criou, que ele achou ali, para não ficar no prejuízo. Essa é a ideia dele. O que eles estão querendo é que a gente faz uma formulinha para representar isso. Então, olha como é que eu vou representar. Observe essa primeira coluna que eu desenhei aqui. Eu vim descontando, 15, 14, 13, 12. Então, eu posso representar, vou apertar aqui um pouquinho, essa minha primeira coluna como 15 menos os lugares vagos. Vai ser 15 menos a quantidade de lugares vagos, ele mandou a gente chamar de x. Então, eu vou ter 15 menos x pessoas pagando quanto? R$ 60 é o que todo mundo paga, mais R$ 2 por lugar vago. Quer ver? Faz o x igual a 3, só para você entender o que vai acontecer. Se o x fosse 3, ia ficar 15 menos 3, que é 12. Aqui ia ficar 60 mais 2 vezes 3, que é 60 mais 6. É exatamente essa linha aqui, Eu consegui criar uma função, uma formulinha que relaciona isso. Esse x igual a 3, coloquei aqui só de exemplo, só para você entender a ideia. 60 mais 6, na verdade. Só para você entender essa ideia. Agora, a gente vai ter que fazer essa conta. O valor pago pode ser representado por essa função, 15 menos x, que multiplica 60 mais 2x.
Então, vai ficar, ó, 15, faz a distributiva, 15 vezes 60, 900, 15 vezes 2, 30x. X vezes 60, menos 60x, x vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Observa que dá para juntar esses dois aqui. Então, vai ficar 900 menos 60x menos 2x ao quadrado. E aí, nós fechamos. Opa, 60 não, 30. Professora desatenta aqui. 900 menos 30x menos 2x ao quadrado. E aí, sim, a alternativa certa é a alternativa E. Gente, essa questão aqui, ó, é ótima. Tá? É uma questãozinha do Enem. Qualquer prova que você for fazer para cair uma questão de função quadrática, de função segundo grau, esse aqui é uma ótima questão para estudar. Não significa que é fácil, tá? Não é uma questão fácil, mas é uma questão ótima. Se você tem a intenção de fazer Enem, de fazer algum concurso militar, algum vestibular, alguma coisa, se você tem esse objetivo, isso é uma ótima questão para você estudar. Você deve ver questões desse tipo. Seguindo aqui, atividade 3, também do Enem. Ele fala assim, ó, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então, ó, vamos primeiro entender essa quantidade de informação que ele colocou aqui pra gente. Eu sempre falo com os meus alunos, ele vai dar a fórmula e ele tem que explicar a fórmula pra gente, não tem como a gente adivinhar, ó. Ele fala assim, a temperatura no interior da estufa é em graus e é dada por essa expressão. E aí ele fala, ó, em que H representa as horas. Faz bem exagerado assim, ó. O H representa horas e o T representa temperatura. Ele até falou, ó, que é em graus Celsius. Então, vou colocar o grau Celsius aqui, tá? Essa vai ser a nossa ideia. E aí ele fala assim, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Observa que isso aqui é uma equação do segundo grau e que o H ao quadrado, que seria o nosso x aqui, ele é negativo. Então, a minha função seria uma coisa assim, mais ou menos, né? Uma parábola com cavidade para baixo. Então, ela tem realmente um valor máximo. Ele está falando assim, vai ter o máximo de bactérias quando chegar nessa temperatura máxima. É isso que ele está falando para gente. E aí ele tem que tirar as bactérias da estufa. O que ele está pedindo para gente é exatamente o momento, a temperatura no interior da estufa. Então, qual vai ser a temperatura para ele tirar essas bactérias? Vou fazer um desenho aqui bem mais ou menos, mas só para você entender. Esse desenho aqui não é perfeito em relação ao gráfico, à função, mas a gente não precisa, você já vai entender por quê. Olha o que vai acontecer, ó, é uma parábola com a concavidade para baixo, então vai ser uma parábola mais ou menos assim. Lembra lá das nossas aulas, ó, das últimas semanas aqui. Aqui são as raízes, que para esse exercício a gente não vai precisar. O que está no lugar do x é a quantidade de horas e o que está no lugar do tempo, do y, é a temperatura. E aí a gente vai ter aqui, ó, o vértice. O vértice representa o máximo. O que significa esse vértice para gente? Se ele perguntar qual é a temperatura máxima, ó, vou calcular aqui o y do vértice. Se ele perguntar quanto tempo demora para chegar na temperatura máxima, quantas horas gasta até chegar na temperatura máxima,
é o x do vértice. A minha funçãozinha aqui, ó, vamos voltar lá para a gente ver. Ele está pedindo a temperatura no interior da estufa ser a máxima quando? Ele não quer quantas horas, ele quer quantos graus. Então, a gente vai pegar aqui a função e eu vou fazer para ela, ó. Deixa eu passar para cá. O T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Se ele quer a temperatura máxima, ele quer o y do vértice. Ah, Leonora, mas dá para calcular o x do vértice também. Dá, isso vai indicar o tempo, mas a gente não precisa do tempo, a gente precisa da temperatura. Então, eu vou calcular o y do vértice, menos delta sobre 4A. Leonora, eu tenho que decorar essas fórmulas? Tem, é fundamental que você decore essas fórmulas, tá? Vou seguindo aqui, então, vou fazer o delta aqui no cantinho para não embolar nossas contas. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta, então, vai ser 22 ao quadrado menos 4, cuidado com os sinais, menos 1 vezes menos 85. 22 ao quadrado é 484. Cuidado aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 85 dá 340. O delta, então, ó, vai dar 144. Cuidado que aqui para y do vértice a gente não precisa dar raiz de delta. Tá? Vai ser menos 144 dividido por 2 vezes menos 1. Opa, 2 nada. 4 vezes menos 1. 144 dividido por 4 vai dar 36. Menos com menos, mais. Então, 36 graus. Essa temperatura máxima aqui, ó, vai ser 36 graus. Então, ele vai começar numa determinada temperatura, o máximo que ela chega é 36 e começa a descer. Vamos voltar aqui agora para ver o que ele está pedindo? Ele quer saber a classificação. É aí que entra a tabela. O 36 graus, ó, vai dar por aqui, entre 30 e 43. Essa temperatura é classificada como alta. A alternativa certa é a alternativa D. Atividade 4. A altura de um avião voando entre duas cidades situadas ao nível do mar pode ser modelada pela relação h de t igual a 800t menos 30t ao quadrado, em que h é a altura do avião em metros e t é o tempo em minutos decorridos após a decolagem do avião. Quanto tempo dura a viagem, em que momento o avião atinge a altura máxima e a que altura inicia a descida do avião. Então, ó, sempre volta lá na fórmula e entende a fórmula. Ó, a altura de um avião voando entre cidades situadas ao nível do mar pode ser modulada por essa relação, na qual h é a altura em metros e t é o tempo em minutos. Parece bobagem, mas faz isso aqui, ó. A altura em metros e o t, ó, tá fazendo o papel de tempo em minutos. Parece bobagem, mas te ajuda a entender muita coisa. E aqui é uma função quadrática, ó, ao t ao quadrado. Quem acompanha o t ao quadrado está negativo. Então, por mais que eu não saiba fazer o meu desenho perfeitinho, e não precisa ser perfeito, ele precisa fazer sentido, lógico, mas ele não precisa ser perfeitinho, com malha quadriculada e tudo. Olha o que eu tenho aqui, ó. Vê se não é uma coisa desse tipo e se faz todo sentido. É claro que não vai ter essa parte aqui para baixo quando a gente fala de um avião, mas a ideia vai ser mais ou menos essa, ó. Ele sai do chão, obviamente, vai subir até uma certa altura, vai viajar ali e depois ele desce. Então, se ele deu essa função, é porque ele vai fazer essa trajetória mais ou menos. E aí ele fala assim pra gente, ó, o t é o tempo, vou colocar aqui, eu gosto de colocar a unidade que me ajuda a pensar, e a h é a altura em metros. Gosto de colocar porque me ajuda a raciocinar. Se ele me pedir a altura máxima, ó, y do vértice, essa vai ser a altura máxima. Se ele me pedir em quanto tempo chegou na altura máxima, x do vértice. Mas por enquanto, olha o que ele pediu na letra A. Quanto tempo dura a viagem?
Quanto tempo dura a viagem? Ó, é quando ele saiu do zero, subiu, fez a viagem e voltou aqui no zero. Essa parte aqui não existe, ele não vai afundar ali no chão, ele não vai mergulhar, né? A ideia vai ser essa daqui. Ou seja, o tempo é daqui até aqui, entre esses dois pontos. Quem são esses dois pontos? São as raízes da minha função. A gente viu isso na semana 2 ou 3, não me lembro exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Ó, quanto tempo dura essa viagem? São as raízes. A letra A, o que ele está pedindo para a gente é para calcular as raízes da função. E como é que eu calculo as raízes da função? Pega a função 800t menos 30t ao quadrado igual a zero. E aí a gente vai resolver essas contas. Tá? Vou te chamar a atenção para uma coisa que a gente pode fazer aqui. Ó. Eu posso colocar, a gente fala que essa é uma equação incompleta, não tem o C. Então, eu posso colocar o T em evidência. Posso até colocar mais coisas, mas eu vou colocar só o T para ficar fácil para a gente. Menos 30t igual a zero. Nota que se você fizer a propriedade distributiva, você volta lá na função original. Mas por que eu fiz isso? Ó, porque a gente pode cortar caminho. T é igual a zero e dentro do parênteses igual a zero. Eleonora, eu nunca ia imaginar isso. Eu ia resolver delta e básica. Sem problema nenhum, você chega na mesma resposta que eu. Com isso, a gente vai chegar, ó, que 30t é igual a 800. O t vai ser 800 dividido por 30. E aí, novamente, vou vir aqui no meu rascunho te ensinar a fazer uma continha aqui importante, ó. 800 dividido por 30. Posso simplificar o zero, não me atrapalha. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Baixa o zero. 20 dividido por 3, 6. 3 vezes 6, 18. A gente não continua essa conta quando a gente está em tempo. Olha o que significa isso. Que 800 dividido por 3 dá 26 minutos e sobram 2 minutos. Acabou aqui sua conta, tá? Você não coloca 0, não. Cuidado que a calculadora faz isso e você erra, tá? Não é isso que a gente faz. Esses 2 minutos aqui eu vou transformar para segundo. Se 1 minuto tem 60, 2 minutos vai ser 60 mais 60, 120 segundos. E aí eu começo a minha conta de novo, ó. 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 dá 40 segundos. Então, quanto tempo que ele vai demorar? Ó, 26 minutos e 40 segundos. Essa vai ser a ideia. Ah? Quem são as minhas raízes, então? O desenho fica feio, mas a ideia é essa daqui, ó. Zero. Lógico, ele ia sair do zero, do chão, não tem como sair do meio do caminho, né? E aonde que ele vai parar? Ó, esse tempo que ele vai parar aqui é de 26 minutos e 40 segundos. Então, quanto tempo durou a viagem mesmo? Do zero até o 26 e 40 segundos. Então, quanto tempo dura a viagem? 26 minutos e 40 segundos. Essa vai ser a nossa ideia. Aí ele pergunta assim, em que momento o avião atinge a altura máxima? Então, ó, ele está perguntando momento. Se ele está perguntando momento, ele está perguntando tempo. E aí, olha como a matemática é lindíssima. Eu tenho essa parábola saindo aqui da origem. A parábola ela é simétrica. Se ela saiu da origem e terminou aqui com 26 e 40, o x do vértice é o momento da metade. É o momento mais alto. Vai ser exatamente a metade aqui, ó, 13 minutos e 20 segundos. Mas eu vou te provar isso usando fórmula, ó. É o x do vértice, menos b sobre 2a. Olha quem que vai ser. Menos b, cuidado que a minha equação está ao contrário, ó. O b é esse termo aqui, 800, dividido por 2 vezes o a, que é o termo que acompanha o t ao quadrado, menos 30. Isso aqui vai dar 6.800, eita professora, dividido por 2 vezes 30, 60. E a gente vai dividir isso de novo. Vou lá no meu rascunho de novo. Tá ficando emboladinho aqui, mas para você entender. 80 dividido por 6. Aqui vai dar 1. 20 dividido por 6 dá 3.
3 vezes 6, 18, sobra 2. Não tenho ninguém mais para baixar. Acabou minha conta, ó. 13 minutos e aqui sobraram 2 minutos. Vou até colocar aqui, ó, 2 minutos. Eu não posso colocar 0 e vírgula lá e continuar a conta, que é o que a calculadora faz. Então, 2 minutos você transforma para segundo. 120 segundos. 120 dividido por 6, 20. Olha a matemática sua linda, como que funciona, ó. 800 dividido por 60 dá 13 minutos e 20 segundos. É exatamente, ó, a metade. Então, que momento o avião atinge a altura máxima ali pra gente, ó. Vou abreviar aqui porque não vai caber. 13 minutos e 20 segundos. Esse é o momento. Por último, a letra C. O que ele está pedindo aqui? A altura inicia a descida do avião. O avião que ele fez, ó, subiu, chegou no máximo, a partir daqui ele começa a descer. Toda vez que isso acontece, ó, a altura máxima é o y do vértice. Quem que é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Nossa, Eleonora, tem que ficar decorando isso? Tem, fundamental. Tá? Então, vamos calcular? Vou apagar meu rascunho aqui, ó. Que eu vou precisar calcular o delta. Se você fez a letra A achando delta e Bhaskara, você já tem essa conta pronta. Ficou mais fácil para você agora. Se não, calcula aqui rapidinho. B ao quadrado menos 4ac. Como C é zero, ó, vai ficar 800 ao quadrado menos 4 vezes menos 30 vezes zero. Isso some, que dá zero. Então, 8 vezes 8, 64. Coloca esse monte de zeros aí. Então, 640 mil. Então, vamos voltar lá para a gente fazer a nossa conta. Vai ficar menos 640 mil dividido por 4 vezes A, que é menos 30. Simplifica o que dá para simplificar. Novamente, esse exercício não ajudou a gente em nada com esses cálculos. A gente vai chegar aqui, ó, em 64.000 divididos por 12. Essa vai ser a ideia. Você pode ir simplificando e observa que agora o que a gente está achando, ó, é o y, é a altura em metros. Eu não preciso ter esse cuidado que eu tive com os outros para fazer as operações. Eu gosto de ir dividindo, tá? Eu acho mais fácil, ó, dividir por 4 aqui. 64 por 4 vai dar 16 sobre 3. E aí você vai ter que fazer essa conta. E essa conta dá uma dízima periódica. Ela dá 5.333,3333. Ela é uma dízima periódica. Então, aqui a altura inicia a descida do avião. A 5.333, eu colocaria um aproximadamente. Acho que fica legal, hein? Aproximadamente 5.333 metros. Ah, Eleonora, por que na letra A e na letra B você teve todo esse cuidado com a conta e aqui você fez normal? Porque na letra A e na letra B a gente está falando de horas, de tempo. E a gente não conta tempo, né? A hora não tem 100 minutos, ela tem 60. Então, a gente tem que contar de 60 em 60. A altura não, é em metros. Aí é de 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000. A gente vai contando assim. Então, a gente pode fazer o cálculo da maneira que a gente acha que a gente está acostumado. A calculadora que funciona para a letra A e para a letra B não funciona. Eu vou parar por aqui, a gente continua no próximo vídeo. Mas não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Se você ainda não fez isso, faz agora, antes de pular para a parte 2, para me ajudar a crescer e para eu fazer cada vez mais vídeos de qualidade.